temos que crer que Ele existe. E não esqueça que buscar Ele é um trabalho especial para Ele. Porque quando você busca Ele, você está crendo que Ele existe. E que Ele pode te recompensar, te abençoar, te ajudar, mediante a sua necessidade. Ele fica tão feliz quando você procura Ele primeiro. Não estou querendo dizer que eu não possa te ajudar em alguma circunstância, que você não possa me ajudar em alguma circunstância, mas Ele fica feliz que primeiro você busque a Ele e diga: Senhor, o que eu devo fazer agora? Como eu devo agir mediante a isto? E Ele fica honrado porque você crê que Ele existe e que Ele pode te ajudar, e Ele vai te ajudar. Talvez Ele não vai ajudar da maneira que você está esperando que Ele ajude, mas Ele vai ajudar. Como alguém estava numa situação difícil, e aí chegou duas pessoas e o livrou, e as pessoas não criam em Deus, e perguntou para aquela pessoa, disse: onde é que estava o seu Deus? Por que o seu Deus não te ajudou? Ele disse: sim, Ele ajudou. Como que Ele ajudou? Ele ajudou enviando vocês. Foi Ele que enviou vocês. Porque eu creio. E sem fé é impossível agradar-lhe. Irmão, se tem uma coisa que Deus não suporta, inclusive nem sequer perdoou aquelas pessoas, foi quando, ali no livro de Números, Moisés enviou aqueles espias para espiar a terra. E eles voltaram, viram que a terra era boa, mas se sentiram incapazes. Não só incapazes, mas esqueceu que Ele existe e que o que Ele prometeu, Ele faria. E é claro que Ele permite, mediante as suas promessas, Ele permite oposição, e oposição forte. Oh, meus queridos, oh, meus irmãos, minhas irmãs, Ele permite oposição forte. Ele permite coisa para te assustar, para ver se você crê mesmo nele, se você pode aceitá-lo como Deus, o Todo-Poderoso, o Deus do impossível. E Ele fica te assistindo. Mas quando você volta e diz: olha, às vezes nós ficamos exaltando tanto aquela irmãzinha que o Bombrana conta, que o filho dela foi para o seminário, estudou, e chegou e disse que Marcos 16 não era inspirado. Ele disse: meu filho, se Deus pode fazer e operar tanto com uma coisa que não é inspirada, imagina com as que é inspirada. Aquela outra velhinha, né, que o rapaz chegou e disse para ela: a senhora crê no milagre de Jonas? Ela disse: é claro que eu creio. Mas a senhora sabia que foi provado cientificamente que na garganta de uma baleia, até se ela engolir uma gaivota, aqueles passarinhos normal do mar, né? Se ela engolir uma gaivota daquela, ela morre engasgada, porque na garganta dela não passa, a garganta dela é pequenininha. Como é que ela engoliu o Jonas? Ah, meus queridos, nós estamos falando de Deus. Deus que pode fazer coisas daquilo que não é aparente. Deus que pode dar vida a uma vara seca. Deus que pode fazer uma árvore verde, amaldiçoar, nunca mais homem nenhum come de você, ela secar até a raiz. Nós estamos falando de um Deus que abre e ninguém fecha. Nós estamos falando de um Deus que fecha e ninguém abre. Um Deus do impossível. Como é que não crê num Deus desse? Por isso que ele galardoa, ele presenteia aqueles que podem esperar nele, crer nele, nas suas promessas. Mas infelizmente nós fracassamos. Mas quando você olha o que esse Deus já fez, dá uma voltadinha na sua vida, coisas que Ele já fez. É isso que Israel teria que ter olhado. Voltando ao fato ali dos espias, eles esqueceram que Deus abriu o mar, coisa impossível. Eles esqueceram que Deus fez com que eles vencessem o maior exército que existia na época sem levantar uma espada. Eles esqueceram de tudo isso.
Por isso que, se ele sabia que Deus existia, claro que sabia, mas não criam nele. Cria na sua existência como algo que poderia ser e poderia não ser, pode fazer ou pode não fazer. Não, meus irmãos. Filipenses capítulo 1, verso 6, o que começou a boa obra, você tem que crer. Crer que Ele existe e Ele é Deus para terminar o que Ele começou. Se Ele disse que colocaria eles numa terra que emanaria leite e mel, uma terra que não era deles, mas que Deus já havia prometido a Abraão, Ele era Deus para cumprir. Mas eles fracassaram, difamaram. Essa é a maldição dos que não conseguem. Se apenas não conseguisse, se apenas não cresce, tudo bem, mas eles querem convencer os demais também a não crer como eles. Eles difamaram e fizeram com quase que 2 milhões de pessoas chorassem a noite inteira com medo do que eles viram, com medo de gigante, com medo de cidade murada, com medo de algumas coisas que havia na terra. Vimos lá os filhos de Anak, mas eles já não tinham visto Deus. Quem é os filhos de Anak? Para Deus. Pastor Paulo, o senhor fala assim porque o senhor não sabe dos meus problemas. Sim, eu sei que tem problemas. Eu sei que tem problemas e problemas graves na vida das pessoas. Claro que existe. Existem becos que às vezes você olha de um lado e de outro e não tem saída. Claro que eu sei. Mas como seu pastor, eu creio que existe um Deus capaz de resolver todos esses problemas. Eu já vi Ele pelejar. Eu já vi Ele exaltar e já vi Ele humilhar. Eu creio de todo o meu coração. Se há promessa, pode descansar. Ele é Deus para cumprir. Não duvida. Mas como é que vai fazer? Não tem como. Tem sim, Ele é o Deus do impossível. Se Ele falou, meu querido. E aí foi onde a tiazinha, né, falou para o menino, falou assim: mas a senhora crê, mesmo assim, a ciência provando que não cabe uma gaivota na garganta, como é que vai engolir um homem? Ele disse: meu filho, crente é crente. Se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu creria. Porque se Deus quiser fazer isso, Ele faz. Faz ou não faz? Ele fez vara virar serpente, o outro disse: não, eu sou capaz de fazer também. Faz, mas eu engoli elas. Engoliu. Onde é que foi parar aquelas duas? O profeta chega a fazer uma pergunta: aonde foi parar as duas serpentes dos dois magos? De Janes e Jambres. Eu não sei onde foi parar, mas Moisés pegou o seu bastão, e a serpente virou o bastão novamente. Onde é que foi parar as duas? Não sei. Deus é Deus. Amém, meus queridos? Aqui na mensagem O Éden Satânico 154 a seguir. O ama você? Ele pergunta. Crê você nele? Claro que nós cremos. Estão vocês cansados e aborrecidos do reino de Satanás? Não está cansado você de Covid? Não está cansado você de corrupção? Não está cansado você dessa patifaria que é o mundo? Claro que estamos. Creem vocês que se aproxima o milênio? Ou o seu Éden? Creem vocês que está sendo formado hoje? Notem, tudo está baseado sobre a intelectualidade. Tudo tem que ser cientificamente provado antes que eles o creiam. E vocês não podem provar a Deus cientificamente. Tem que aceitar por fé. Porque é necessário que aquele que